Eu acho que os cientistas brasileiros estão completamente equivocados. Tá. Cheguei a essa conclusão. Eu cheguei à conclusão que os cientistas brasileiros não sabem mais o que fazer. E queria convidá-los a fazer uma reflexão. Acho que eles estão estudando a coisa errada. Porque eles estão tentando entender o combate ao vírus, atacar o vírus, investigando e estudando a coisa errada. Eles deviam estudar o que já deu certo. Então, eu queria, antes de mais nada, antes de dar a resposta da minha descoberta, convidar o ouvinte querido, ouvinte querida e os cientistas brasileiros todos a ouvir este áudio, uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República, entrevista que ele deu ao Canal Livre em 2017. Roda aí! O que eu tenho diferente para apresentar, Mitre, é a questão de... Eu duvido que eu sentado na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Calheiros lá e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha acontecer. A forma de fazer política, como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar? Ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Agora, não dá para o parlamento e o executivo ser um corpo só. Como está discutindo agora. O PSDB vai desembarcar, o PP já está de olho no Ministério das Cidades. E vão ratear tudo que está lá. Ou seja, quem escala o time não é o técnico, né? Quem escala os ministérios não é o presidente, é o parlamento. Eu não seria o bobo da corte jamais. Tá. Se é para aceitar indicações políticas, a raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil você apresentar uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população. Mas tem um problema, o senhor precisa da maioria no Congresso, se o senhor for presidente, para aprovar suas matérias. E aí, isso significa, organizar a maioria significa dividir o poder. E isso pode ser feito dentro de uma legitimidade democrática clássica, muito conhecida. Como é que o senhor atuaria? Como é que o senhor faria isso? A questão do Gedel Vieira Lima em seu apartamento, isso não é uma exceção. Não. Isso é uma regra. E, geralmente, são os grupos políticos que têm esses cargos para se beneficiar. Eu já tive 2 reuniões chegou agora o grupo de 18 parlamentares comigo. Tá? O que nós estamos decidindo? Como governar sem o tomar lá da cá. Esse grupo nosso, eu acho que até abril, maio do ano que vem, vai ter uns 100 aproximadamente. Seria por aí. O que nós temos que entender, a mensagem que eu quero dar para todos o Brasil, inclusive o parlamento, é o seguinte: se o Brasil estiver bem, nós estaremos bem. E não o contrário. Não, o meu grupo político todo bem, o Brasil vai estar bem. Nós estamos partindo para o caos. Não dá para continuar administrando o Brasil dessa forma. O parlamento indicando ali, impondo os seus nomes. É interessante, né? O presidente da República, quando candidato, ele dizia que não pode tomar lá da cá, nós sabemos disso, mas é sempre bom ouvir. Não dá para o PP, foi substituído pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ficar querendo indicar. Bom, vamos lembrar ainda uma outra declaração dada pelo general cantor, o nosso ministro Augusto Heleno. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Bom, isso tudo para lembrar o seguinte: tá muito difícil para os cientistas e para quem defende a ciência e para quem defende a lógica convencer o presidente da República a aparecer só e sempre de máscara, dar declarações em favor do uso do álcool gel, falar a favor do distanciamento social, propor a quem puder o isolamento máximo, a quem puder, defender as vacinas com entusiasmo, sem comparações, sem jacaré, rinocerontes, essas coisas e tal. É difícil arrancar do presidente da República, para não dizer impossível, né? Pelo menos até agora, uma declaração do tipo: olha, gente, eu tô de máscara, todo mundo de máscara, máscara é amiguinho, máscara ajuda, máscara é solidariedade, máscara quem usa protege o outro.
Num país solidário, a gente tem mais chance de combater um inimigo comum, sangue, suor e lágrimas, né? Álcool em gel, acabei de lavar a mão com álcool em gel. Eu tô sempre com meu vidrinho de álcool em gel aqui no... Ó, o vidrinho de álcool em gel aqui no bolso, gente! Vidrinho, álcool em gel do Bolsonaro. Olha, eu sei, nós temos que tomar cuidado, a economia tem que andar, mas, gente, quem puder ficar em casa, quem puder fazer trabalho online, faz trabalho online. Fala com o chefe. Chefe, eu trabalho, mas online, vai. Quem não puder vai ter que sair, todo cuidado, por favor. No ônibus, cuidado. No trem, cuidado. Andando na rua, cuidado. Vamos ficar em casa sempre que possível. Nada de festinha. Isso é festa clandestina, tá errado. Ele não fala isso. Mas ele era radical contra o Centrão. Basta ver essa musiquinha do Augusto Heleno, né? Ele era radical como o Centrão. Eu tô fora. Se essa for a única forma de governar, eu tô fora. O que quer dizer eu tô fora? E aí, de repente, a gente vê uma conversão espetacular do presidente Jair Bolsonaro, mas que se abraçou de lambuzar com o toma lá da cá. Mas toma lá da cá, assim, de lambuzar. Inclusive, no exemplo, ele cita o Ministério das Cidades, que virou o Ministério do Desenvolvimento Regional, emplacou gente do PP, o partido que ele citou na entrevista, respondendo a pergunta do Fernando Mitre, nosso diretor nacional de jornalismo, respondendo a pergunta do Sérgio Amaral, nosso colega de Brasília, diretor de Brasília. Essa entrevista do Canal Livre ela é espetacular, porque ela mostra que existia um presidente radical e esse presidente revê posições. Então aquela história de dizer que o presidente não volta atrás, ele volta. Mas como que ele faz para voltar atrás, né? Então eu sugiro que os cientistas convidem, vai para conversar. O Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, em vez de ouvir, sabe, um estudioso de Harvard, em vez de ouvir um estudioso do Instituto Butantan, da Fiocruz, chama o Arthur Lira, chama o Rodrigo Pacheco, não, o Valdemar Costa Neto, né? Chama o Marcos Pereira, chama o Ciro Nogueira, chama esses camaradas e forma um conselho de notáveis, porque são os especialistas em presidente Bolsonaro. São os camaradas que conseguiram fazer o presidente Bolsonaro abraçar tudo aquilo que ele, nessa entrevista, detonou. Tô fora! Tô fora! E aí ele tá dentro. O homem que dizia que tava fora, eu duvido que o Renan Calheiros... Bom, isso é verdade, o Renan Calheiros não apareceu, mas apareceram outros. E ele deu o cargo pros caras. Tem uma planilha lá bonitinha com todos os cargos que ele distribuiu. Bacana. Exatamente como fizeram todos os governos anteriores, sem exceção. Loteou o governo dele. Ele tá errado em lotear? Dá para governar de costas para o Congresso? Não dá. Tem que botar para dentro os camaradas. Hoje deu posse aos ministros. Tá lá, tem o Centrão, tem uma ministra lá dentro do Palácio Planalto. O escritório avançado do Centrão dentro do Palácio do Planalto. Tá errado fazer isso? Não tá errado em fazer isso. Ele precisa governar. Olha só, bobeou, olha o que aconteceu com o orçamento da União. Uma tragédia. Tem lá que desmontar agora essa bomba. Se realmente tiver uma relação com o Centrão, vai ter com quem? Com o PSOL. O PSOL vai falar com o PT. Vai falar com o PCdoB. O PSDB vai apoiar o governo Bolsonaro. Tem que ser o Centrão. Sabe? Você vai amar quem te ama. Você vai agora ficar correndo atrás dos deputados da esquerda. Ridículo. Não tem sentido. Então ele governa com esses caras. Só que agora ele sabe explicar por que ele está fazendo isso. Que são as razões opostas que o elegeram. Opostas que o elegeram. Porque ele sugeria um governo completamente diferente. Está fazendo um governo completamente igual. Completamente igual. Nas enrascadas, nos desafios, nos nós. É tudo igual. Todos os problemas que o presidente Temer teve, que a Dilma teve, que o Lula teve, que o Fernando Henrique teve, ele tem. Políticos, me refiro aos desafios políticos. Todos. Quer aprovar um negócio, não consegue. Quer um negócio, o Congresso diz que não dá. O ministro fala não sei o que e o ministro não consegue. Aí o ministro fica fraco. Aí o ministro cai. Ele não demitiu o ministro da Saúde? Porque ele queria?
nessa entrevista do Canal Livre de 2017, que é espetacular, ele diz a certa altura: quem vai ser meu ministro da Saúde? Vai ser uma pessoa que entende da área. Ele botou o Pazuello. É o oposto do que ele falou, né? Ele botou o irresponsável do Ernesto Araújo nas relações exteriores. Aí foi o Centrão, tirou o Pazuello da saúde, tirou o Ernesto Araújo das relações exteriores, ou seja, o Centrão melhorou o governo Bolsonaro. Então, se os cientistas, os estudiosos, as pessoas que defendem a lógica, resolverem chamar para conversar o Roberto Jefferson, o Arthur Lira, o Valdemar Costa Neto, o Marcos Pereira, esses caras, o Ciro Nogueira, eles vão poder entender isso. O que a gente faz para ter o presidente do nosso lado, né? O que a gente faz para ter o presidente defendendo as coisas saudáveis? O álcool em gel, a máscara, não é tão difícil assim, dá para memorizar. Lembra que ele anotava umas coisas na palma da mão? Nem precisa anotar na palma da mão, ele vai lembrar. E a vacina. Ah, mas eu lutei desde o começo pela vacina. Não lutou coisa nenhuma. Não lutou. Ele era contra a vacina. Em vez de sangue, suor e lágrimas, era cloroquina, tratamento preventivo, ele tinha umas respostas. Então, se os cientistas sentarem com esses caras, talvez escutem. Olha, o presidente funciona bem quando a gente acende a luz amarela. Ah, entendi. O que acontece com a luz amarela? Olha, quando a gente acende a luz amarela, e o Arthur Lira vai dizer, olha, eu vou falar baixinho aqui para não sair daqui. Quando a gente acende a luz amarela, o presidente chama a gente para conversar. Porque ele acendeu a luz amarela, num discurso que fez da cadeira dele, né? E pegou, acendeu a luz amarela. No dia seguinte, o presidente da República falou: Arthur Lira, ele levou o Arthur Lira até a porta do palácio para dizer que tá tudo bem, nós somos tudo amiguinho. Então, se com luz amarela eles conseguiram, os cientistas não estão conseguindo isso com a fase vermelha. O Brasil está em fase vermelha e não consegue aquilo que os deputados conseguem com a fase amarela, com a luz amarela. Então tem uma coisa para aprender com os políticos. Então os cientistas podiam ver. Não dá para dizer que o presidente é inflexível, não. O que talvez o presidente só consiga entender é uma linguagem mais dura. É a linguagem que ele aplica para falar com os outros. Então é a linguagem não do jacaré, né? As pessoas que se vacinam vão virar jacaré, mas a boca de jacaré. Aí sim. O que é a boca de jacaré? É a pesquisa com a parte superior da mandíbula, abrindo, que é a reprovação, batendo em 60%, pesquisa recente da XP e PESP, e a parte de baixo da mandíbula quebrando. Então, quando o jacaré abre o bocão, a parte de cima está sendo a desaprovação, a reprovação ao governo Bolsonaro. Aí ele vê a luz amarela e fala, ih, meu Deus, com essa reprovação, ou mais um pouquinho do que isso, a luz amarela pode virar a luz vermelha. E aí isso pode terminar mal para mim. Isso ele entende. Agora, a fase vermelha está difícil dele entender. Então, cientistas, volto a dizer o que eu larguei dizendo. Os senhores estão cometendo um erro muito grave. Estão estudando o vírus, estão estudando o corpo das pessoas, o efeito do vírus sobre as pessoas. Se quiserem um aliado importante, que é o presidente da República, ou nos países em que a gente vê é o primeiro-ministro, né, o líder, o número 1 do governo, agindo a favor da luz, não da luz amarela, mas da luz, da busca da solução, para que a gente possa vencer esse vírus da melhor maneira possível e não entrando em abril com o temor de que seja pior do que em março. Muita gente morreu em março, foi o pior março, foi o pior mês da pandemia. E abril pode ser ainda pior, o que seria terrível. Estímulo ao teste, vagas de UTI, é disso que a gente precisa, oxigênio. E inspiração, sabe? É inspirar e expirar quem está doente, mas inspiração para o Brasil seguir em frente. E o presidente da República não está fazendo isso. O Centrão sabe como puxar ele para o time. Então vamos ver, cientistas. Chamem esses caras para conversar. Quem sabe o Brasil ganha um aliado no combate ao vírus.